Oi para vocês que já estão aí, bom dia, eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata quântica, e a gente tá aqui dentro do projeto Power Results, que consiste em ensinar vocês a ter autonomia, tá? De perder as gorduras localizadas, fazendo exercício físico e ganhar massa muscular. A Adila tá contando que tava ontem no do magnésio. Que legal. Dá um joinha aí, Adila, se você achou que foi legal, assim, se tem coisas que você vai conseguir usar diante de tudo que você já sabe. A Adila já é quase uma terapeuta, tá fazendo meu tratamento, né? E tá aprendendo a ter autonomia. Comenta aí pra gente, Adila, se foi legal a live de ontem, se é uma coisa que foi produtiva pra você, por gentileza, tá bom? É legal a gente ter esses feedbacks pra gente entender, tá? Se o que a gente tá falando tá ajudando vocês, que esse é o nosso intuito, tá? Ao fazer essas explicações, tá? Fazer entrar dentro da cabeça de vocês a importância de tudo isso, tá? E de repente identificar que alguma coisa dessas é o pulo do gato para que vocês ganhem o objetivo aí que vocês buscam. Então, o que a gente vai falar hoje? Uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes e ensino bastante eles, sobre combinação de alimentos, tá? Então, a gente precisa entender que não basta só você ir lá e se alimentar, tá? Mas você tem que ter a combinação correta, né? A gente sempre fala que a cozinha é um laboratório de química, né? Então, dependendo como você usa os produtos, você faz uma coisa construtiva, dependendo como você usa os produtos lá do seu alimento, você faz uma bomba para o seu corpo, tá? Então, dependendo da combinação que você faz de alimentos, tá? Você se nutre, você perde as gorduras localizadas, você ganha massa muscular. Dependendo da combinação que você faz dos alimentos, se elas não forem corretas, você ganha gordura localizada e você perde a massa muscular. Então, isso que é importante entender. Vamos dar um exemplo, tá? Se você combina gasolina com o tanque do carro, tá? Você tem uma coisa construtiva. Então, a química da gasolina ajuda você a percorrer distâncias, né? Você vai daqui a Maringá em 1 hora, sendo que se você fosse a pé, né, você ia levar muitas horas, às vezes o dia inteiro, dependendo da sua marcha, né? Então, nesse caso, a química da gasolina foi uma coisa construtiva na sua vida. Agora, se você combinar gasolina com fogo, você bota fogo na casa, queima tudo e isso destrói, né, coisas da sua vida. Então, na alimentação é a mesma coisa. A mesma coisa que pode ajudar você a construir, combinada com outra coisa, vai ajudar você a estragar o seu organismo. É isso que a gente vai mais ou menos explicar para vocês hoje. Mais ou menos não, vamos explicar. E aí abram a mente, anotem lá nas suas anotações, revejam o vídeo depois no YouTube para vocês aprenderem melhor, para isso entrar no seu cérebro e virar uma coisa automática na sua vida, tá? Todas essas informações vão dando para vocês autonomia, tá? Não tem como a gente fazer as coisas certas para chegar no nosso objetivo, no caso aqui é fazer massa muscular e perder gordura localizada, sem que vocês entendam o seu corpo, entendam o que está acontecendo com ele, entendam que você está fazendo certo, que você está fazendo de errado. Concorda, Fernanda? Sim. Né? Se a gente não tiver a compreensão do certo e do errado, tá? A gente não consegue nem classificar, tá? A informação que tá correta, que você pode pegar aquela informação e usar como benefício na sua vida, é a informação que tá incorreta. Porque se você não entender dessas coisas que a gente tá falando aqui, qualquer leigo ou Google fala alguma coisa e você aceita, tá? E não é assim. A gente tem que ter senso crítico, e senso crítico requer informação. Só consegue classificar o que é bom mesmo, o que não é, quem tem informação. E principalmente quem tem informação e usa. Escutou a Isa falando, vai lá, usa, não precisa acreditar na Isa. Vai lá e usa por um período. Não, o que ela falou tem razão, né? Nós estamos orientando uma pessoa já idosa e ontem a gente estava com a família dessa pessoa, porque é uma pessoa idosa, a gente acaba fazendo as reavaliações com a família, até para a família dar o feedback, né? E a gente foi comparar exame.
Gente, com a combinação certa de alimentos, fazendo as desintoxicações, nutrindo o corpo, no exame, coisas assim, até diabetes que tinha não tem mais, né? Exames que demonstravam problema cardíaco, agora os exames demonstram que não existe mais. Isso em 6 meses, sabe? Então, não precisa acreditar em mim, vai lá e comprova. Sabe, vai lá, usa e fala, não, tá certo, não, pra mim não funcionou, tá errado, não tem problema, sabe? A gente precisa receber a informação, prestar bastante atenção, absorver essa informação, mas ir lá e usar. Então eu convido vocês hoje, tá, a pegar tudo que a gente tá ensinando e ir lá e usar, tá bom? Vamos lá então. A nossa aula hoje, o nosso tema de hoje é combinação de alimentos. Então a gente tem que entender que os alimentos, eles são benéficos ou maléficos, dependendo como você combina, tá? Não adianta pegar várias coisas integrais, tá? Ou naturais, combinar errado. Combinou errado, um monte de coisa natural, você vai fazer gordura localizada e vai perder massa muscular ou não vai fazer massa muscular. Aí as pessoas chegam pra mim e falam, Isa, mas eu tô comendo tudo certinho, eu tô seguindo, né, e não tô vendo o resultado, porque às vezes tem alguma coisinha que tá errada, e essa coisinha errada faz a diferença, então prestem atenção, tá? A gente sempre comenta, eu comento muito com a Fernanda, né, no último congresso que a gente foi juntas lá em São Paulo, e aí a gente tomando café da manhã, então eu falo assim, Fernanda, bota reparo, né, no café da manhã das pessoas. Eu vou falar essa historinha do café da manhã e depois vocês vão entender o que eu tô falando no decorrer da aula, mas só para vocês abrirem a mente, tá? A alimentação, tá? Os alimentos, eles se dividem em 4 grupos, tá? Grupo dos carboidratos, grupo das proteínas, grupo das frutas e grupo das verduras. Na ordem, grupo das proteínas, grupo 1, dos carboidratos, grupo 2, que é assim que o autor, né, da literatura que a gente estuda, a autora, na verdade, é uma nutricionista de atores famosos lá na Inglaterra, né? Então ela classifica, a doutora Gillian McCate, quem quiser, é do livro Você é o que você come, é uma das literaturas que fala sobre combinação de alimentos, tá? Tem vários médicos, inclusive eu sou seguidora de um médico na internet, né? Eu gosto muito das aulas dele e ele fala sobre combinação de alimentos. Então vamos lá. Aí tem o grupo 1 das proteínas, o grupo 2 dos carboidratos, o grupo 3 das verduras e o grupo 4 das frutas, tá? Tem grupo que dá para combinar entre si, tem grupo que não dá para combinar entre si, tá? A gente vai explicar bem isso. Então, o que acontece? Lá no café da manhã, a gente chega, né, vê o povo comendo. Então, o que o povo faz, né? Pega lá um copo de suco de verde, que tem agora no hotel até um suco verde lá, que é umas frutas e umas verduras batidas. Aí pega, vai lá, pega mamão, melão, né? Pega a banana, come. Aí depois vai lá, pega leite com café e ainda vai lá e pega pão e põe queijo, mussarela, queijo branco que seja, né? E come aquele pão integral com queijo branco. O pão integral com queijo branco, entre aspas, é natural, é fitness, né? É light. A fruta é super saudável, é fitness também. E o suco lá, verde ou de laranja, também é fitness. O leite com café, entre aspas, né, saudável, entre que os médicos pregam, que a gente sabe que não é. Mas aí comeu tudo natural, né? O pão foi integral, o queijo foi branco, a fruta, né? O suco foi natural, não era artificial, era natural, não era refrigerante. Mas e aí? E essa combinação, será que ajudou ou atrapalhou? Né? Essa combinação foi uma bomba de engordar, uma bomba de intoxicar, tá? Uma bomba completa, tá? Então, vamos entender, e tem muita coisa que vai fazer sentido aí na cabeça de vocês que estão nos assistindo, tá bom? Vamos entender isso bem então. As proteínas, tá? Elas requerem enzimas e suco gástrico diferente dos carboidratos. Então, quando a gente come proteína, por que as pessoas emagrecem bastante comendo só dieta de salada e proteína? Porque não misturou. Não tem a ver com ser proteína, não tem a ver com ser carboidrato. Porque uma dieta só de carboidrato, antes da moda da dieta da proteína, era a dieta do carboidrato, Fernanda. Era só carboidrato. A pessoa comia só carboidrato e emagrecia. Com certeza vai comer só carboidrato e vai emagrecer.
e principalmente se for carboidrato integral, né? Porque não é a questão de ser proteína ou de ser carboidrato. Inclusive, teve, Fernanda, no Fantástico, uma reportagem, 2 médicos gêmeos, então gêmeos, né? Eles são médicos endocrinologistas, se vocês procurarem lá, passou uma reportagem assim no Fantástico. Eles fizeram um teste, se não me engano eles são norte-americanos, não é do Brasil. Eles fizeram um teste, e como eles são gêmeos univitelinos, então eles têm assim DNA muito parecido, né? Então, o que acontece? Acontece que eles fizeram um teste, como eles são gêmeos, né? Então, metabolismos parecidos. Um ficou por meses comendo só proteína e outro só carboidrato. Eles queriam ver como que o corpo se comportava com isso, né? O que comeu só proteína no começo ficou com um pouco de baixa de energia, porque tirou o carboidrato, mas o corpo se adapta em fabricar energia a partir de proteína. E mesma coisa aconteceu, que é o que acontece quando a gente dá dieta só vegetariana. Nos primeiros dias ele sentiu baixa de energia, porque não teve mais proteína, mas o corpo aprendeu a fazer energia a partir só de carboidrato. E os dois tiveram resultados parecidos, até em exame de sangue. Por quê? Porque não misturaram, tá? Não combina se alimentar de proteína e carboidrato na mesma refeição, tá? Como que foi o café da manhã que o povo comeu? Né? Proteína com carboidrato, pão integral com o queijo branco, né? Com o leite, que é proteína, com o pão, proteína com carboidrato, tá? Não faz digestão. Então, qual a vantagem, né, de combinar corretamente os alimentos? É você ter uma boa digestão. Nós já explicamos, né, Fernando, o que é ter uma boa digestão, né? Nós já explicamos. Tá? Ter uma boa digestão é você quebrar as toxinas, quebrar as gorduras para não localizar no seu corpo e absorver os nutrientes, tá? Quando você não absorve nutriente, você tá com péssima digestão. Ah, mas o alimento sai rápido da minha barriga, beleza? Daqui a pouco eu tô com fome de novo. Tem paciente que fala isso, tá? Tem paciente que fala, eu sinto fome de hora em hora, mas não significa que ela tá tendo boa digestão e que a digestão dela é boa, é ligeira, é eficiente. Digestão eficiente não é aquela que a comida sai rápido da barriga, tá? Porque mesmo essa pessoa que tem fome de hora em hora e que a comida sai rápido da barriga, ela tem gordura localizada e ela tem perda de massa muscular. Então a digestão dela não foi eficiente e não teve uma boa digestão. Tá? Não absorveu os nutrientes, então a pessoa não tem energia, nem física, nem emocional e nem mental, tá? A pessoa tem perda de massa, ela é flácida, então não absorveu o nutriente, tá? Porque o nutriente ele faz construir tecido, tá? E fazer você ter ânimo e energia. Então, se a pessoa não tem energia e tem flacidez, não tem uma boa construção de tecido, então não absorveu o nutriente, tá? E aí também tem gordura localizada, então não quebrou as gorduras, e se não quebrar as gorduras, ela localiza em vez de sair para fora, tá? Então não quebrou as gorduras, tá? E nem as toxinas, porque a pessoa daí tem todo o mal-estar físico das toxinas, que as toxinas provocam, seja doenças agudas, crônicas, né? Seja dores, inflamações, infecções de repetição, né? Mal-estar de alguma forma, seja depressão, seja falta de memória e concentração. Isso significa que a pessoa tem muita toxina, tá? Então, o que acontece? Só combinando corretamente os alimentos é que a gente consegue absorver 100% dos nutrientes para ter energia e massa muscular e quebrar as toxinas e as gorduras, que vai fazer você não inchar, né? Não ganhar gordura localizada. Então tem que combinar certo. O grupo das proteínas, que é o grupo 1, com o grupo dos carboidratos, que é o grupo 2, elas não combinam entre si, tá? Então, Fernanda, dá para fazer mandioca com carne de panela? Não. Não. Proteína com carboidrato, tá? Dá para fazer batata com peixe? Não. Não. Proteína com carboidratos, né? Dá para comer pão com queijo? Não. Não. Proteína com carboidrato. Dá para comer lanche de frango ou de hambúrguer? Não. Proteína com carboidrato. Pode comer maionese? Eu não Maionese é saudável? Maionese eu falo de batata, aquela maionese do domingo,
que vai batata. Mas aí vai a maionese e a outra também? Tá, que seja a Hellmann's ou a maionese caseira, tem o quê? Ovo. Ou é uma maionese feita de leite. Aí o leite ou o ovo é proteína, a batata é carboidrato. Por isso que pesa quando come. Por isso que um lanche pesa, por isso que uma pizza pesa, por isso que a maionese estufa pesa, porque a combinação tá errada. Eu falo para as pessoas, gente, comeu, inchou, aquela comida, você não tem enzima para quebrar a toxina ou a combinação que você comeu tá errada. É facinho de saber. Comeu, ficou com vontade de dormir, ficou com sono, a combinação tá errada. Ou não teve enzimas para absorver nutriente e quebrar a toxina. Porque a partir do momento que o corpo tá desintoxicado e você combina certo os alimentos e a sua absorção tá boa, você não tem sono depois que come, não incha a barriga depois que come, né? Então é isso que a gente tem que entender. A Fernanda teve a oportunidade, depois de conhecendo tudo isso e aprendendo tudo isso, de entender qual a comida que ela mistura que incha e qual a comida que ela mistura que não incha, né? Então a gente começa a prestar atenção nessas informações e começa a ter o pulo do gato. Ah, agora eu sei o que eu tenho que fazer para não inchar, para não ficar barriguda, né? Para não perder energia. Agora eu sei, né? Mas tem que aprender, né? Pegar a informação e usar, tá? Então o que acontece? Quando a gente come o grupo da proteína que requer suco gástrico ácido para quebrar as toxinas, para quebrar as gorduras e para absorver os nutrientes, quando você come com carboidrato que requer suco gástrico alcalino, tá? É outro tipo de enzimas, é outro tipo de suco gástrico para quebrar as gorduras, quebrar as toxinas e absorver o nutriente, tá? Um anula o outro. Então, o suco gástrico ácido que cai no estômago, com o suco gástrico alcalino que cai no estômago, um anula o outro, tá? E aí faz não quebrar a gordura de ninguém, não quebrar a toxina de ninguém e não absorver o nutriente de ninguém, tá? É simples, gente, é uma matemática mecânica do nosso corpo, tá? Então, dá para comer iogurte com aveia? Aveia é carboidrato. Iogurte é proteína, é a base de leite. Pode comer iogurte com aveia? Não. Às vezes a gente passa para algum paciente por questão de paladar no começo do tratamento, para ele ir acostumando com a ideia, tá? Do que é menos pior, o que é mais, mas a gente tem que parar para pensar, tá? Então, aí tem o grupo 3 das verduras que não contém amido. Então, o que é verdura? Tudo que não tem aguinha branca é do grupo da verdura. Tudo que tem aguinha branca é do grupo dos carboidratos. Então, carboidratos são massas, pães, tá? Todo mundo sabe o que é carboidrato. Mas os alimentos que têm amido também é do grupo dos carboidratos. A mandioca, que tem aguinha branca, o milho, a batata, o inhame, né? A batata doce, a mandioquinha salsa. Tudo que tem aquele amido, aquela aguinha branca, tá? Então, é do grupo dos carboidratos, não das verduras. As verduras são os vegetais, tá? E sementes que não tem amido. Então, o que não tem amido? A cenoura, o chuchu, a berinjela, a beterraba, né? As folhas e as sementes, gergelim, girassol, tudo é dos grupos das verduras, não é do grupo nem das proteínas nem dos carboidratos. Tá? Então, tudo que é semente é do grupo das verduras, tá? Então, as verduras pode comer com as proteínas. Então, verdura combina com proteína. Verdura combina com carboidrato. Então, uma refeição de proteína, como você come? Verduras que não tem aguinha branca, que não tem amido, e a carne, os ovos, produtos à base de leite para quem pode, né? Queijos, né? Então, esse é o grupo das proteínas. Todos os alimentos de origem animal. Ah, o soja é proteína, viu, Fernanda? O soja é proteína, tá? O tofu, todos os alimentos à base de soja é do grupo das proteínas, tá? E os carboidratos, tá? Então, são as massas, os alimentos que têm amido. Milho, batata, mandioca, tudo é dos carboidratos. Então, a salada pode ir para os carboidratos, tá? Isso pode.
Aí tem o quarto grupo, Fernanda, que é o grupo das frutas, né? As frutas, elas até combinam com as verduras, tá? E com os legumes que não têm amido, mas elas não combinam com a proteína, muito menos com o carboidrato, tá? E tem fruta ainda que não pode misturar nem com outra fruta, Fernanda, tá? Tem fruta que pode misturar entre si, mas tem fruta que não pode, tá? Então, o que acontece? Aí o povo vai lá, faz repolho com abacaxi, né? Top, se você for só comer a salada de repolho com abacaxi, tá tudo certo, Fernanda. Se o seu almoço for só isso, tá top, pode comer. Agora, misturou com arroz, com feijão, tá? Aí o povo da feijoada tem a barriga desse tamanho, né? Pode ver. Quem gosta de feijoada todo sabe, tá? Ou tem colesterol alto, ou tem a barriga desse tamanho, né? Os feijoadeiros aí é tudo meio, igual diz o meu marido, rolinha, tudo rolinha, né? Tudo bujãozinho, né? Então o que acontece? O povo mistura proteína com carboidrato e piorou, Fernanda. Laranja, tá? Ai, mas a laranja tem vitamina C e absorve o ferro. Você tem que ter a laranja circulante. Só um pouquinho, Fer. Você tem que ter a vitamina C circulante para absorver o ferro. Não precisa comer o feijão com a laranja. O feijão com a laranja vai fazer não absorver nem vitamina C nem ferro, porque vai criar toxina, tá? Não combinam entre si, tá? E é isso que a gente tem que entender, tá? No máximo você pode tomar uma pílula que não é a base de fruta, né? Um suplemento de vitamina C antes do almoço, mas nunca uma fruta, tá? Piorou cítrica, ela incha, ela estufa, tá? Pega um monte de comida, a gente fala isso, faz o teste lá em casa. Aqui dentro é 36 graus, tá? É quente, o xixi sai quente, o cocô sai quente. Aqui dentro é 36 graus. Então é como se fosse 36 graus lá no sol, lá fora, tá? Pega um saquinho, coloca arroz, coloca feijão, coloca carne, coloca o suco da laranja. E aí você amarra o saquinho e põe no sol pra você ver. Ele vai inchando assim, tá? Ele fermenta, tá? E se fermentar, gera toxina e não absorve nutriente, tá? Faz a pergunta, Fernanda. A Adila tá perguntando se maxixe é verdura. Maxixe é do grupo daqueles que não pode misturar com nada, é do grupo do pepino, tá? Esse tipo de composição, e eu vou explicar já, Adila, você vai tirar a sua dúvida, tá? Essa consistência que é igual da melancia, do melão, do pepino, do maxixe, ele não pode misturar nem com outra fruta, piorou com comida, tá? Mas vamos lá. A doutora Guilherme Kate fala que aqui comer fruta com comida, ou aqui comer a melancia, o melão, o pepino misturado com outra coisa, o maxixe, que é da família do pepino, é preferível nem comer do que comer, tá? Porque faz mal daí, aí é veneno puro mesmo pro corpo, tá? O melão salva, a melancia salva, gente, a melancia faz melhorar até de estado de câncer, tá? Ela regenera num nível altíssimo o melão, o pepino, sabe? Tem mais de 300 benefícios esses ali. Só que separado, não pode ser junto com nada, nem com outra fruta, nem com comida. Tem que ser de estômago vazio, senão vira veneno, literalmente, tá? Vamos lá. Então, a proteína, só para relembrar, precisa de suco gástrico ácido. Então, não tem uma divisória no estômago, Fernanda, que fala assim, ó, a proteína vem pro cantinho de cá, o carboidrato vem pro cantinho de cá e joga o suco gástrico ácido aqui nesse cantinho da proteína, joga o suco gástrico ácido nesse cantinho aqui do carboidrato, quebra todo mundo, absorve nutriente, não existe isso. Vira uma mistureira. Então pensa, cai suco gástrico ácido, cai suco gástrico alcalino, o que acontece? Um anula o outro, tá? E aí se perde. Fica sem funcionar o suco gástrico ácido, fica sem funcionar o suco gástrico alcalino, porque um anulou o outro, e aí a gente engorda, incha e fica flácida porque não absorveu nutriente e perde energia, tá? Então, o grupo das verduras, tá? Que pega carona no suco gástrico ácido ou do alcalino, são enzimas que combinam com qualquer um dos dois grupos, né? Por isso que a gente sempre passa a refeição
de comer salada e carboidrato e refogados, ou salada e proteína e refogados, que não tem amido, tá? E as frutas, que são enzimas totalmente diferentes do grupo das carnes e do grupo dos carboidratos, tá bom? Então, a gente só a verdura que combina com todos os grupos. E o que é digestão? É aquilo que a gente falou, tá? Digestão, tá? É você absorver nutriente, quebrar toxina, quebrar gordura, tá? Isso é uma boa digestão. E a gente faz uma boa digestão com a combinação correta ou faz uma péssima digestão, que é o que leva vocês a terem os problemas com a combinação de alimentos incorreta. Uma má combinação de alimentos. Gente, combinar alimento é tudo. Tudo. Se você quiser rejuvenescer, se você quiser emagrecer, se você quiser voltar a ter saúde, se você quiser zerar todos os seus problemas de saúde, tá? E ganhar massa muscular, tem que combinar corretos alimentos. É impossível, tá? Sem combinar corretos alimentos, tá? Vamos lá. Então, sem a combinação correta de alimentos, você torna impossível a digestão completa, que é essa de quebrar toxinas, quebrar gordura e absorver nutriente. Perturba as enzimas digestivas, você começa a desregular todo o seu estômago, todo o seu intestino, sabe? Quando você combina certo alimento, você vê que o estômago fica leve, não pesa, você tem energia mesmo que você acabou de se alimentar, o intestino começa a funcionar direito, tá? Tudo quando você começa a dar a combinação correta para o seu organismo de alimentos. Evita, quando você combina errado os alimentos, você evita a absorção dos nutrientes, você não absorve, você incha, você tem azia, tá? Baixa de energia, má digestão, constipação de intestino, cólica, gases, intestino irritável, ou diarreia, ou intestino preso, tá? Ou alternância dos dois. Então, qualquer um dessa lista aqui que você esteja sentindo, é sinal que a combinação do seu alimento está incorreta. Então, como que a gente sabe se a alimentação está correta ou incorreta, além de seguir essa lista dos grupos, né? Grupo das proteínas, todo mundo sabe, todos os alimentos animais e a soja. Grupo dos carboidratos, todas as farinhas e cereais, tipo feijão, arroz, né? Amaranto, tudo é carboidrato. E os legumes que têm amido também é carboidrato. O que é o grupo das verduras? Todos os vegetais que não têm amido é do grupo das verduras. E das frutas? É fácil, gente, de gravar. São 4 grupos da nossa alimentação que é muito fácil de gravar e faz muito sentido na nossa cabeça, tá? Então, vamos lá. E quando você incha, quando você tá sem energia, quando você tá com azia, quando você fica parado a comida, quando tá perturbado o estômago, o intestino, é sinal que a combinação do alimento tá errada, tá? Quando você combina bem os alimentos, tá? Você ajuda o corpo a queimar as gorduras com eficácia. Então, você começa a combinar o alimento, corre lá, faz o seu exercício, tá? O seu corpo consegue, tá? Absorver os nutrientes para fazer a massa muscular e queimar as gorduras com eficiência, tá? Você tá dando o combustível certo para o seu organismo, sem nenhuma mistura, tá? Sem estar adulterado, tá? O nosso corpo, ele precisa do alimento, gente, justamente para isso, para construir músculo, para construir tecido de órgão, para dar energia e para desintoxicar, e para isso que serve se alimentar. Não é para gostoso, não é para encher a barriga e nem é para ficar feliz, nem é para matar a fome, tá? É para você repor os nutrientes do seu corpo e para você conseguir ter eficiência em jogar fora as toxinas, né? Então, comer serve para isso. Aí eu falo, claro, onde estava falando para um paciente, é claro que é legal você comer certo, na combinação certa e ainda gostoso, top. É só correr atrás, gente, vamos usar a criatividade, tá? Vamos preparar a receita, pegar a receita, ver o que combina, transformar aquela receita, né, errada, né, numa receita de boa combinação e que tem um bom paladar. A gente explica sempre isso para os pacientes e que tem como fazer isso,
né? Mas a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção no nosso prato é se aquilo vai te intoxicar, se você vai conseguir absorver certinho os nutrientes, né? E se tá gostoso, se é agradável, é segundo plano de pensar. Primeiro tem que pensar se aquilo vai te deixar saudável ou doente, né? Então é isso que a gente precisa compreender, tá? Então, garante a absorção máxima dos nutrientes quando você combina correto os alimentos, né? Evita gases, inchações e indigestões, tá? Então você evita, né, tudo isso. Você, em geral, corrige os males ligados à gordura localizada e à perda de massa muscular, quando você combina corretamente os alimentos, tá? Então, o que você se alimentou tem 100% de aproveitamento, né? Não foi só comeu por comer, né? Vamos lá. O carboidrato, então, precisa de suco gástrico alcalino, a proteína de suco gástrico ácido, as verduras de enzima que combina com os dois, alcalino e ácido, e as frutas, outras enzimas completamente diferentes, que a doutora Girling, relembrando, fala: coma as frutas de estômago vazio ou não coma, tá? Os carboidratos precisam de 2 horas para digestão, então da hora que entra na boca até a hora que ele saiu do estômago é 2 horas. As proteínas, 3 horas, tá? Então eu comi proteína e salada, que hora que eu posso comer a fruta? A fruta eu tenho que comer de estômago vazio, dali 3 horas. Se eu comer meio-dia, 1, 2, 3 horas da tarde, tá? Se eu comer carboidrato, quando eu posso comer uma fruta? 2 horas depois. Então, você, se tomar um suco depois da comida, 2 horas depois do carboidrato, ou 3 horas depois da proteína, que pode tomar o suco, ou comer a fruta, tá? Se eu comer fruta, quanto tempo depois eu posso comer proteína? Meia hora, 40 minutos, tá? Comeu a fruta, meia hora ela já saiu do estômago. A fruta tem uma digestão muito rápida, tá? Então, comeu, meia hora depois saiu do estômago. Pode já comer um carboidrato depois de meia hora, 40 minutos da fruta. Eu falo sempre 40 minutos para ter um salvaguarda ali, vai que a pessoa tá com a digestão um pouco lenta, né? Então, comeu fruta, tomou um suco, 40 minutos depois pode comer a refeição de carboidrato. Ou tomou o suco, comeu a fruta, 40 minutos depois a refeição de proteína. Então eu falo assim, eu vou no restaurante, eu não tomo suco assim, normal. Mas quando eu vou no restaurante com meu esposo, a gente toma. Então que hora que é o suco ou a cervejinha, né? Para não combinar errado a cerveja e engordar. A cerveja não engorda ninguém se ela for por um malte, tá? Não engorda. O que engorda é o belisco com a cerveja. Já fizemos uma live sobre isso, tá? É a combinação, tá? Então isso não engorda. O que engorda é você combinar errado. Então como que a gente faz no restaurante, né? Geralmente quando você vai no restaurante no fim de semana que tá lotado, demora o quê? 40 minutos no mínimo? 1 hora, 1h30 às vezes para chegar a sua refeição. Então você vai, pede a cerveja, pede o suco, né? Aí você toma, hora mais ou menos que você vê que falta lá meia hora, 40 minutos para vir sua refeição, você para, tá? Então dá para ir no happy hour, tomar a cervejinha, tomar o suco, tá? Aí para lá, né? Programa para a sua refeição vir dali 1h30. Senta, conversa, ri lá com seus amigos e tal, né? Toma cerveja, toma, né? 1 hora, 1h30 antes, hora que faltar, 40 minutos, meia hora para chegar a comida, para, né? Continua a risada, conversa, aí come. Gente, dá para ser assim, não dá, Fernanda? Dá para ir no restaurante jantar com a família e escolher comer um macarrão ao sugo e a salada, quem quer carboidrato, ou escolher comer uma carne com a salada, não dá, Fernanda? Pedir o filé mignon com a salada? Dá pra ir no restaurante fim de semana e comer filé mignon com salada? E tomar o suco ou a cerveja até meia hora antes de vir com a comida. Não precisa nunca mais ir no restaurante final de semana. Olha que simples, é só pensar, gente, é matemática, né? A família escolheu comer pizza, pede lá uma pizza de frango, né? Tira a massa fora, come o frango e o queijo que tá por cima, né? Não precisa não comer a pizza, né?
Vamos tirar a massa então, vamos comer só a proteínazinha de cima. Se eu for comer lanche com alguém, eu peço de frango o lanche, porque eu posso frango, eu peço de frango e aí peço para tirar o pão do meu lanche. Aí vem no pratinho o recheio do lanche com a verdurinha do recheio do lanche. Pronto, não precisa eu deixar de comer, de ir com a família, de curtir. Agora eu vou virar um ermitão e vou ficar enfurnado lá dentro da caverna, né, dentro de casa, não posso mais ter vida social. É a primeira coisa que a pessoa pensa quando a gente começa a falar essas coisas. Mas pode, gente, vamos pensar, vamos raciocinar. Concorda, Fer? Tá? Então dá muito bem, tá? Aí a gente estava falando que as frutas, então, tem que ter essa distância. E melancia, gente, pega a melancia ou pepino, quem tem costume de comer salada de pepino, passou um pouco que você temperou o pepino com óleo, vinagre, sal, ele vira emborrachado. Se você demorar muito para comer essa salada temperada, ela emborracha. Nem serve para janta, porque fica pura borracha. Então, quando você mistura a melancia, o pepino, tá? Ou o maxixe, ou o melão, que tem essa consistência, tá? Do pepino, pode ver que eles são parecidos assim na consistência deles. Quando você mistura com outra comida, eles emborracham. Aí o corpo não digere aquilo. Aí força o organismo. Por isso que tem gente que fala que teve indigestão porque comeu melancia depois da comida, tá? Ou o pepino faz ficar rotando. É porque o corpo não consegue digerir o pepino misturado com a comida. Aí a culpa nem é do pepino, é da mistura que você fez. Eu falo que o pepino você tem que comer no meio da tarde como se fosse uma fruta. Né? Comeu lá a proteína, esperou 3 horas, pega o pepino, descasca ele, põe um salzinho e come como se fosse uma fruta. Gente, pepino é anti-envelhecimento, tira a ruga, faz recuperar a cartilagem, a pele fica linda com pepino, tá? Ele é hidratante da pele, tá? Ele melhora o rins. Nossa, olha, pepino, melancia, melão, eles são equilibradores hormonais, eles são fonte de rejuvenescimento, de restabelecer o organismo. Tá? Os 3, os 4, né? Falando do maxixe lá, vamos falar 4, né? Então são maravilhosos, mas para comer longe da refeição, tá? Na mesma história, ou é 1 hora antes, eles são de um pouquinho mais difícil a refeição, de digestão, perdão. Então, 1 hora antes da comida, o suco de melancia, ou o pepino, ou o melão, né? Ou comer a fruta ou tomar o suco, ou a maxixe. Tá? 1 hora antes da comida, ou 2 horas depois do carboidrato, 3 horas depois da proteína, tá? Pode fazer suco de melão, Fernanda, com mamão e hortelã e gengibre? Não. Não. Pode fazer suco de melancia com laranja, gengibre? Não. Pode fazer suco de melancia com melão? Não. Pode fazer suco de pepino com melancia? Não. Melancia, melão, pepino, maxixe é sozinho, sem nada junto, nem entre eles, tá? Vamos lá. Comecem a fazer isso que vocês vão ver como vocês vão se sentir bem, tá? Tá. Agora, a gente falou dos grupos já anteriormente, né? Que são 4 grupos e cada um, o que consiste, né? Os grupos. E eu me empolguei. Eu fui falando a aula toda adiantada, né, Fernanda? Gente, Fernanda, alguma pergunta de alguém? Não teve. Ficou dúvida de alguma coisa? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fale agora o cálice para sempre. Não, para sempre, que eu tô aqui, né, Fernanda? Pode perguntar depois que a gente faz outra live e responde, né? Mas, gente, é uma coisa simples, tá? Que faz muita, muita diferença aí no seu processo, tá? De chegar aí no seu objetivo, tá? Começa a combinar os alimentos dessa forma que a gente explicou, que vocês vão ver que vocês vão pra academia com vontade de ir, tá? Vão começar a ter ânimo, energia pra tudo na vida, tá? A gente fala, né, que agora a moda é o novo normal, né, Fernanda? Vamos pegar carona aí no novo normal, gente. Vamos reestruturar a vida, não pela dor igual foi com a Covid, mas pelo amor. Não espera estar muito ruim para daí acordar,
tá? Ou lá morrer de dor, ou ter consequências mais graves, ou ficar velho de um jeito que daí não fica mais 100% de volta, por mais que cuide, melhore, 100% não fica mais. Os meus velhinhos que vêm aqui, a gente começa a ensinar, eles começam a se sentir rejuvenescendo, né? De energia, de pele, de tudo, não importa a idade que eles têm, né? Eu tenho paciente mais de idade de 60 até 90, quase 100 anos, né? E eles se sentem rejuvenescendo, eles falam, meu Deus, eu queria ter sabido disso antes, né? E nós, gente, vocês que estão me assistindo, nós estamos no saber isso antes de ter um processo tão degenerativo que entorta, que daí mesmo que você dá condições e melhora a pessoa, mas aquele torto que ficou não recupera mais, tá? Vamos acordar antes, tá bom? Então, usem isso que eu falei, é muito simples, não tem mistério, vocês vão começar a se sentir bem, estranhe um pouquinho, no máximo 2, 3 dias, o organismo, ele tá acostumado de um jeito, o organismo é meio danadinho, ele não quer mudar de hábito, ele fica ali tentando sabotar você sair da zona de conforto, mas o mundo é dos persistentes, então, gente, vai e usa, 2, 3 dias estranha um pouquinho, mas depois acostuma e sente muito bem, e aí a partir do momento que você vê, não tem como mais desver, e aí você vai começar a sentir bem, e mesmo que você faça diferente, fure às vezes, né, e coma com a combinação errada, aí você fica, seu cérebro fica te lembrando, a glândula do prazer fala, poxa vida, por que você fez errado, né? Você estava se sentindo tão bem, porque quando a gente se sente bem com uma coisa, o nosso cérebro tem uma glândulazinha lá, que ela fica pitando, ó, volta a fazer daquele jeito que você estava bem antes, né? Então, gente, vamos começar a fazer direito, vamos ter um mundo melhor, de pessoas melhores, cheia de energia, pessoas saradas mesmo, sem gordura localizada, com massa muscular, porque isso significa que você está com o seu organismo funcionando direitinho e está saudável dentro e vai envelhecer com saúde, tá bom? E é isso que eu e a Fernanda desejamos para vocês, um mundo melhor, de pessoas saudáveis e corpo são, mente sã, que estão saudáveis, elas são pessoas agradáveis, pessoas que não estão depressivas, pessoas que estão cheias de amor para dar e querendo lutar pela vida, tá? É um mundo assim que a gente quer, pelo amor de Deus, gente, sabe? Mundo de pessoa doente é um mundo escuro, sabe? Um mundo de depressão, um mundo de ansiedade, de estresse, de pessoas que esquecem a gentileza, a amorosidade. Tá? Quando a gente vai desintoxicando e nutrindo, a gente fica amoroso, a gente excita a ocitocina no cérebro, a gente sente vontade de salvar as pessoas, de trazer alegria, de fazer tudo por elas, e é um mundo assim que a gente precisa, de pessoas assim, tá bom? Grande beijo, um excelente dia para vocês hoje, e amanhã a gente tá de volta lá de Campo Mourão, a Fernanda aqui de Paranavaí, eu lá de Campo Mourão, fazendo a live. Arrumei até uma internet top lá pra gente não ter problemas técnicos igual da última vez, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.